essa lei natural, a divisão do conhecimento da lei natural, nós vamos precisar do quê? De incontáveis reencarnações. Por outro lado, não basta que apenas nos informemos a respeito da lei divina. É necessário que compreendamos o seu verdadeiro sentido para que possamos observá-los. Nós temos que, não apenas tudo que nós começarmos a estudar dentro do Espiritismo, a partir de agora, dessas aulas, nós não temos apenas que decorar. Nós temos que o quê? Compreender. Apenas saber não importa para nós. O que importa é nós realmente o quê? Compreender o seu verdadeiro sentido. Por que está escrito ali? Se nós pegamos aqui, por exemplo, a lei de Deus está escrito aonde? Na consciência. Não está escrito numa pedra ou num livro. Está escrito ali alguma coisa que vem da consciência de alguém, ou do espírito, ou do espírito encarnado, ou do espírito desencarnado, para nos relembrar. Mas não que aquilo ali seja realmente a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei natural. E nós só somos infelizes se nós nos distanciarmos desta lei natural. Então a lei de Deus está escrito na consciência. Aonde que está escrito isso? No livro dos médiuns. O livro da onde? Do Evangelho? Onde é que está escrito? Livro dos Espíritos. Então, a lei de Deus está escrita. Aonde está? A pergunta é, Kardec fala, aonde que está escrita a lei de Deus? A resposta é, está escrito na consciência. Qual que é o número da pergunta? Não. Não. Vai ficar para pesquisa. Não está aqui. Vamos ver se na sequência aparece o número aqui. Tá certo? Nós temos que ter nós temos que ter a curiosidade de fazer pesquisa, tá, gente? Por isso que muitas vezes vem incompleto assim, para nós pesquisarmos. Isso nós já vimos. Tá certo? Então, onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todos podem conhecê-la, a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Nós temos a lei de Deus na consciência, mas nem todos podem conhecê-la. Aliás, todos podem conhecê-la, porque está na nossa consciência, mas nem todos a compreendem. É diferente. Os homens de bem, o verdadeiro homem de bem o que é? Aquele que faz a outro aquilo que os outros nos fizessem. Isso daqui é a máxima de... Me ajudem? Eu gosto assim, pessoas animadas. Vamos lá. Os homens de bem os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. É um esforço muito grande para que nosso progresso seja realmente definitivo, para nós podermos compreender a lei divina. Veja só que mudou muito o aspecto hoje da nossa aula. Está mais pesado, não está? Então nós passamos aqui para a parte filosófica da coisa. Então, nós vamos usar muito o que nós aprendemos nas outras apostilas lá. Tá
certo? Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outrem aquilo que os outros queria que os outros lhe fizessem. Vamos lá? O bem e o mal. Nós temos na nossa consciência o que nós estamos falando aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. O que tem na nossa consciência? Um valor. Um valor do quê? O valor do bem e o valor do mal. Os espíritos nos influenciam. Influenciam ou não influenciam? A tal ponto que são eles que nos dirigem. Só que nós temos o quê? Nós temos o livre arbítrio. Se eu falo para vocês, engane o teu vizinho, e a outra pessoa fala assim, não, você não pode fazer isso, você não pode enganar o teu vizinho. Quem vai decidir? São os espíritos que estão influenciando você? Quem vai decidir? É o espírito que está influenciando você para o bem ou para o mal? Para o mal, o bem ou para o mal? Ou é você que decide? Quem que decide? Nós que decidimos. Os espíritos nos influenciam? Quem decide essa influência? Nós. Então dizer, eu estou fumando, estou bebendo, estou roubando porque eu fui o quê? Influenciado. Mas o que acontece? Você não tem o livre-arbítrio? Você não tem o conhecimento do bem e do mal? Nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Então, a consciência do bem. Você é consciente, você tem consciência do bem e do mal. Aqui, ainda não me ajustei nessa fase aqui, mas vamos lá. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele aprende melhor o que é o bem e o que é o mal. Os espíritos nos influenciam para o bem ou para o mal. Os espíritos bons para o bem. E o mal nos aconselham a fazer coisas erradas. Mas a compreensão do que é o bem e o mal vai depender do quê? Do nosso estado de evolução. Desde que nós fomos lá do tempo das cavernas e fomos melhorando. Mas nós temos que tomar cuidado porque hoje nós estamos muito com o quê? Na internet, né? Eu não achei aqui uma figurinha na internet com a pessoa no celular. Hoje é comum você estar almoçando, estar tomando café e todo mundo está com o que na mão? Um iPod, um iPhone, um iPod. Esse aí não pode. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É a tecnologia, nós podemos usar isso? Podemos. Mas qual é o nosso livre-arbítrio? Nós temos o quê? Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Então, consequência desse princípio, né, vai depender da nossa inteligência, para nós podermos compreender o que é o bem e o que é o mal. O iPhone, o iPad, o iPod, digamos assim, ele é para o bem ou é para o mal? É para o bem. Mas também esse uso pode ser para o mal. Nós vemos aí modificações de fotos que a gente coloca lá, que é colocado em sites que não é apropriado, e muitas coisas assim, ameaças de morte. Então isso aí também é para o mal. Mas
Mas nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio para filtrar tudo isso. Conclusão. Nós evoluímos desde o tempo das cavernas até agora. No tempo das cavernas desenhávamos na caverna. Hoje nós temos esse iPod que nós falamos. Então, nós temos inteligência suficiente para definir o que é o bem para nós e o que é o mal para nós. Tá certo? Se eu falar alguma besteira aqui, vocês, com a sua inteligência, a inteligência de vocês, vocês podem então definir isso aqui é mal ou não é tão bom para mim. Ou vice-versa. Então, no ponto que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida e nos permite julgar esse bem e o mal. E também, no ponto que nós estamos, a nossa responsabilidade está mais empenhada em pensar nesse bem e o mal. Porque não mais se pode dizer o que Jesus dizia: perdoa-lhe, Senhor, porque não sabe o que faz. Isso está na Revista Espírita de 1864. Ele quer dizer, a partir do momento em que nós estamos cientes, nós temos mais responsabilidade no plano espiritual. Uma coisa é vocês roubarem o servem, uma coisa é vocês matarem e não saber o que fazem, por desconhecimento. E outra coisa é vocês roubarem ou fazerem o mal a outra pessoa, sabendo. A sua punição, digamos assim, no plano espiritual vai ser mais exigida. Deu para entender? Quando nós temos a inteligência, temos o conhecimento do que nós estamos fazendo, a nossa responsabilidade perante a espiritualidade vai ser maior. Quando nós falamos aí sobre aborto, alguma coisa parecida, o que acontece? Você fez aborto consciente ou inconsciente? Nós vimos uma palestra ontem que o André Luiz, seria isso? Ele não admitia que ele fosse julgado no plano espiritual como sendo o quê? Um suicida. Ele fez isso o quê? Inconsciente. Então, aí entra aqui. Não sabe o que fazem. A partir do momento que a gente faz isso com consciência, a consequência disso no plano espiritual vai ser maior. Tá claro isso? Vamos lá? Sim, deixa eu mostrar essa figurinha aqui. Aqui mostra Jesus chegando aí para pegar aí o pessoal, fazer o julgamento final, né, que falam, né, o do bem e do mal. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo, né, sermos julgados aí do bem ou do mal. Vamos lá. A verdade que seja útil precisa ser revelada. A verdade, para que seja útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Daí, não ter posta a verdade, né, sempre ao alcance de todos, igualmente dosada. Isso quer dizer o quê? Nós temos aí a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. A primeira revelação, o que é? Vamos lá, pessoal. Primeira revelação? Moisés. Segunda? Jesus. Terceira? Isso, eu gosto bastante de animação.
Vamos lá agora. Só para os encarnados agora. O que Jesus falou? Então, a verdade, para ser útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Daí não ter sido posta a verdade sempre ao alcance de todos, igualmente dosada. Jesus falou. O que Jesus falou? Que vai mandar o quê? Consolador prometido. É isso que ele falou? Por quê? Silêncio. Porque naquela época o grau de entendimento não era suficiente. Ele não poderia revelar tudo que poderia ser revelado na época por causa do quê? Do entendimento da época. Aí o que ele falou? Vou rogar ao meu Pai que mande o quê? O Consolador, que irá relembrar tudo que eu fiz, eu, Jesus, e ensinar muito mais. Então, nós somos ainda para a espiritualidade como crianças, aprendendo a comer de colher. Nós não podemos ensinar para uma criança falar sobre física quântica, digamos assim. Não podemos. Nós temos que preparar o quê? Preparar o terreno. Nós temos que explicar ainda por, digamos assim, por historinhas. Então, daí é que esta verdade não pode, assim, não pôde, né, ser revelada de conformidade. E aqui nós vemos que nós temos vários graus de dificuldades na área de ensino. Temos ensinos aqui de alta, dependendo das crianças, nós temos que ter uma metodologia diferenciada. No jardim de infância, eles não vão direto para os cadernos, para as leituras. Eles vão o quê? Fazer uma dinâmica de sociabilidade. Brincadeiras lúdicas. Brincadeiras têm que ser lúdicas, né? Depois, então, passar para os livros. Eu podia colocar ali uma menina na internet, né? Mas eu preferi o livro, que foi muito interessante, porque isso aqui é muito raro. Ver uma criança se dedicar ao quê? À leitura. Leitura no papel. Não a leitura no iPod, né? Então, é muito interessante isso aqui. E nós temos, dentro da nossa sociedade, no planeta, várias dificuldades. Nós temos aqui, por exemplo, na África, nós reclamamos que nós não temos carteira. As nossas crianças sentar lá, não tem nem cadeira. Eles não tem nem cadeira. Eles sentam mesmo no chão, mas estão lá o quê? Aprendendo o esforço de cada um. Muito bem? Então, essa verdade vai depender do quê? Do grau de entendimento de cada um. Na Bíblia, nós temos vários profetas, vários sábios. Eles fizeram as leis e fazem as leis, né? Então, eles têm sido os profetas e legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai, nosso Deus amantíssimo, através dos tempos, a fim de que o homem, na prisão carnal, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino virtuoso que o espera. Deus manda sempre profetas, legisladores, espíritos avançados para poder o quê? Fazer com que nós possamos evoluir sempre um pouquinho mais na inteligência, na nossa compreensão das coisas. Dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo
da misericórdia divina, o tipo mais perfeito de que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito, resposta dos espíritos superiores, Jesus. Isso está escrito aonde? No livro dos Espíritos. Na pergunta 600 e... depois vocês vão pesquisar. Bom? Já deu 600, né? Vamos ver. Vamos lá? Tá, antes. Não aqui. Ou esse aqui depois. Vamos ver. É depois. Esse aqui eu estou testando, né? Eu acho que não vai para lá. Acho que eu vou ter que voltar para lá. Eu vou mostrar aqui. Nós vamos falar aqui sobre Jesus. Vamos ver o que diz aqui. Kardec, instruído pelas vozes do alto, diz que em todas as épocas, em todos os quadrantes da Terra, sempre houve homens de bem, profetas, inspirados por Deus para auxiliarem na marcha evolutiva da humanidade. Sempre houve espíritos. Aí nós vemos aí Chico Xavier, nós vemos aqui Gandhi, Mandela, Chico Xavier. Então, são espíritos que dê luzes. Maria Teresa de Calcutá, nós já vimos isso, né? Muitos nas aulas anteriores. E nós vamos o quê? Nós vamos evoluindo. Então, evolução. Nós temos que evoluir com o exemplo de Jesus. É o tipo mais perfeito que nós temos para que nós possamos utilizarmos aí Jesus como nosso guia e modelo. Então, nós estamos aqui no tempo das cavernas, né? Então, o que é? Ainda é o instinto que manda, na parte instintiva. É mais instinto do que inteligência, propriamente dita. Aí nós passamos aí, como animais primitivos, quase animais primitivos, mas nós temos aí, nós começamos a pensar. Aí nós temos o que? A inteligência. Nós estamos agora o quê? Nos seres comuns. Nós estamos agora, não somente nós estamos pensando, mas nós estamos o quê? Tendo o quê? Tipo de uma razão, um raciocínio, uma responsabilidade. A partir do momento em que nós tivemos, além dessa razão, em cima dessa inteligência, não somente de instinto, de inteligência, mas a razão, nós temos que ter humanidade, o que é o discernimento, a sublimação. Aí nós passaremos a ser o quê? Seres elevados. Nós passaremos de níveis. Então, nós temos aqui uma evolução e temos um estágio. Nós evoluímos aqui para o instinto, evoluímos um pouquinho mais, passamos por um estágio de inteligência, evoluímos um pouquinho mais num estágio de razão. Nós temos que evoluir agora, aqui que está, nós estamos passando por esse estágio, e quando nós começamos a subir aqui, ó, nós estamos aqui, nós vamos passar então para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Onde esse mundo de regeneração, nós vamos ter o quê? Não somente a razão, a inteligência, o instinto, mas a humanidade, o discernimento, a sublimação, que então nós se tornaremos aí uns seres elevados. Sempre encarnados, né? Aqui, quando nós passarmos para cá, aqui, esse estágio aqui é um pouquinho maior, tá? Nota aqui que é um pouquinho maior. Coisa pouca, mas é um pouquinho maior. Aqui nós podemos, seres elevados, no plano espiritual, nós podemos passar por vários planetas, vários mundos habitados, uns mais, digamos assim, mais atrasados, outros mais elevados,
de acordo com a atmosfera planetária, nós poderemos até não ter, sim, fisicamente encarnados, como aqui na Terra. Aqui ainda é muito pesado. Nós podemos ter uma reencarnação tipo do plano espiritual. No plano espiritual, digamos assim, tem vários estágios, né? Digamos, são 7 estágios. Depois nós vamos ter que estudar isso. Aqui no nosso planeta e nos outros planetas são vários também estágios. Então, depois nós vamos ter que estudar isso mais a fundo, tá certo? Mas por enquanto, fica assim, nós temos que sublimar, discernimento e sublimação, para nós sermos o quê? Seres elevados. Aí nós vamos compreender realmente a lei divina, a lei natural. E depois nós então vamos passar para a angelitude, que é o amor, a sabedoria plena. Aqui onde está Jesus, né? E Espíritos puros. Por isso que Jesus falou: eu sou o pão do quê? Da vida. Eu sou a luz. Então, a evolução. E vocês não conhecerão o Pai se não passar por mim. Se vocês não passarem aqui, passar por onde ele passou, passar aqui na angelitude. Nós estamos aqui ainda muito longe. Nós estamos ainda quase aqui, né, em animais primitivos. Nós somos seres comuns, nós temos responsabilidade, nós temos que compreender isso. Que responsabilidade que nós temos perante a nossa família, perante os nossos filhos. É complicado, né? Então nós vamos ter que evoluir e passar por um estágio. Agora, vamos voltar aqui. E vamos ver aqui sobre o modelo a ser seguido, que é Jesus, que ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do seu messianato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar no dia a dia da existência irrecusável lição de alto ofertório edificante, santificante. Esses profetas, sábios e legisladores que Deus enviou e continua ainda enviando à Terra, são espíritos superiores que encarnam com a fim de fazer progredir a humanidade. São espíritos missionários que podem até falir na missão que abraçam, mas aí é por força da influência da matéria. Todavia, como eram afinal homens bons, né, homens de gênio, mesmo entre aqueles erros que eles possam ter cometido, entre esses erros, que eles ensinam grandes verdades. E muitas vezes se encontram, muitas verdades se encontram aí. No entanto, vale a pena considerar que grandes missões são confiadas a espíritos para os quais a possibilidade de falência é muito reduzida. Gente, nós sempre recebemos espíritos para nos auxiliarem na nossa evolução. E um desses grandes espíritos que nós vamos sempre falar é Buda. E ele tem um grande segredo. Qual que é o segredo? O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Isso está presente no Livro dos Espíritos. Isso Jesus falava. O presente, pelo nome que se dá mesmo, é um presente. Nós temos que viver o agora, o hoje. O amanhã está sendo construído. O amanhã está sendo construído nas nossas atitudes de hoje. O passado, Chico já falou isso, uma frase muito bacana, que ele fala: não posso voltar no passado e mudar o que eu fiz de errado. Eu posso o quê? Construir hoje e para amanhã, digamos assim, para
um futuro próximo, isso ser melhorado, começar o nosso destino. Então, vamos viver o que nós estamos fazendo agora, no presente. E esses missionários, como o próprio Buda, fala o seguinte: são espíritos que já possuem uma certa bagagem espiritual e vivenciaram inúmeras experiências e que ao se comprometerem com tal ou mal tarefa, para elas se preparam ansiosamente antes de mergulharem na existência corporal. São espíritos elevados, eles se preparam antes. Quando eles vêm em missão, por exemplo, o Chico Xavier, olha o que ele passou quando na infância, não é mesmo? Então ele poderia até falir. Então, quando eles mergulham, aí fala assim, mergulho na existência, mergulho na encarnação, nós sofremos muito o quê? A influência da matéria. Nós estamos presos à matéria, nós sentimos dor, nós sentimos cansaço, nós sentimos a influência do plano espiritual mais intensamente. É difícil. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio que se tem de atuar, nula lhes resultaria a ação. O Chico Xavier falhar seria complicado para nós evoluir agora. Então, é um espírito preparado, ele já veio de outras reencarnações, então ele veio para nos dar um exemplo. E aqui, nenhum homem que tenha vivido conhece mais sobre a vida depois da morte